Vai começar o Negócio Rural. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E Orvel, a sua concessionária Renault no Espírito Santo. Oi gente, Negócio Rural no ar. Hoje nós estamos em São Paulo, no município de Santo Antônio de Posse. Não parece, mas isso aqui é um grande laboratório. Nós vamos falar sobre hortifruti, um setor que é muito importante para o agronegócio brasileiro. Quer saber como o tomate chega à mesa do consumidor com qualidade? Dentro dele tem muita tecnologia também. E é isso que nós vamos mostrar a partir de agora para você no Negócio Rural. Do início da terra até o fim do mundo, o agro tá em tudo. O adubo da vaca nós transforma em lucro. O agro tá em tudo. O café que te acorda pra trabalhar duro. O agro tá em tudo. Tomate suculento. Cenoura bem nutritiva. Quem vê tudo isso aí fresquinho, exposto na feira ou no mercado, nem imagina como a ciência vem revolucionando a forma de produzir hortifruti no Brasil. Hoje, Bruno, a gente sabe que o agricultor vem tendo vários desafios que antigamente ele não tinha, né? Então, por exemplo, o senhor tem a questão das mudanças climáticas, que realmente ocorrem, a questão de procurar produtos cada vez mais sustentáveis, novas pragas, novas doenças que vêm acontecendo dia após dia, a questão também da disponibilidade de mão de obra, né? Então, todo o material que a gente desenvolve hoje, você precisa considerar essa questão da mão de obra, que tanto de mão de obra vai ser utilizado, qual a sustentabilidade desse produto, a questão de ser muito eficiente na absorção de água, na absorção de nutrientes, né? E também a resistência e tolerância a novas pragas e novas doenças. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor de HF do mundo, daí a importância do hortifruti para o agronegócio do país. E 16% de toda a mão de obra do agro está ligada ao HF. E para melhorar ainda mais o que chega na nossa casa, novos centros de pesquisa, como este no interior de São Paulo, não param de surgir. O tomate mesmo, quem planta hoje sabe, em 10 anos muita coisa mudou. Plantar tomate naquela época era plantar um tomate com irrigação via suco, ou um tomate sem resistência, ou tomate com mais baixo teto produtivo. E agora, plantar tomate é plantar tomate com mudas, com enxertia, com materiais com tecnologia de ponta para suportar as pressões de pragas e viroses e ter maior rentabilidade. Então, se a gente começa a acompanhar ao longo dos anos, né, talvez hoje nós temos aí tomate com teto produtivo de 20 quilos por planta, 22 quilos por planta. Naquela época a gente tinha tomates de 8 quilos, 9 quilos por planta. Então mudou muito as tecnologias e isso vem a beneficiar o nosso produtor, mas também toda a cadeia. Mudança no cultivo, mudança no clima, os desafios aumentaram. E é aí que entra a pesquisa. Sabia que tem variedade de cebola certa para cada região do Brasil? A cebola é uma das hortaliças mais influenciadas pelo clima, tanto pela temperatura, pela luminosidade, pela latitude, pela altitude. Então, com isso, a gente tem que posicionar muito bem todas as cultivares, todas as variedades de cebola na melhor época para a sua região e na melhor época, no melhor manejo de cada agricultor. A cebola que é cultivada no sul do Brasil é diferente da cebola que é cultivada em São Paulo, que também as duas são diferentes da cebola do Cerrado e que também são diferentes da cebola do Nordeste. Então é muito importante que a gente consiga ter esse manejo, ter um leque aí, de opções o mais variado possível para o agricultor, de acordo com a região e de acordo com o manejo dele. Todas essas variedades aqui, todas essas sementes foram plantadas na mesma data, né? E você vê aqui que são variedades diferentes, né?
E você vê também que o tamanho do bulbo, ele está diferente, desde um produto que é mais precoce, né, que já vem aqui com bom desenvolvimento, né, um bom tamanho, passando por ciclos um pouquinho mais tardios, né, e até chegar em algumas cebolas aqui que ainda não bulbificaram, né, ainda estão se desenvolvendo. Você vê que a raiz está muito ativa ainda na absorção de água e nutriente. E não é só a cebola que evoluiu. A qualidade da cenoura também melhorou muito. Isso é resultado das novas tecnologias aplicadas no campo. A cenoura, ela sempre foi cultivada no Brasil, né? Começou com os primeiros imigrantes aí, tanto europeus quanto orientais, né? Japoneses. E nos últimos anos, de 20 anos para cá, ela vem passando por uma mudança bastante grande. Muito plantio mecanizado, né? Que tem que aumentar muito a qualidade da semente, muita questão do vigor da semente, uniformidade da semente. Colheita também, em algumas regiões já está partindo para uma colheita mecânica, né? Saiu de áreas pequenas, aí, onde ela era cultivada em pequenos canteiros, para áreas de pivô central, principalmente no cerrado. Então, ao mesmo tempo que os agricultores estavam melhorando a prática deles de cultivo, a gente também na genética teve que melhorar os materiais que a gente oferecia para eles. Então hoje aqui a gente tem a Trilliance, uma cenoura que ela tem um tamanho ideal para o mercado. Aqui ela ainda vai aqui, mas pelo menos mais uns 20 dias para ser colhida, né? Então ela vai arredondar mais essa ponta, vai se desenvolver bastante bem. Ela traz qualidade de raiz, sanidade de parte aérea, né, que é uma coisa bastante importante também, né, e uma flexibilidade de colheita para o agricultor, porque ela tem a capacidade de permanecer no campo por um período mais flexível, que o agricultor consegue monitorar qual a melhor época para ele entrar no mercado. E esses não são os únicos desafios, não. O brasileiro come poucas hortaliças no dia a dia, muito menos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda que consumimos em torno de 400 gramas de hortaliças por dia. O Brasil consome menos de 25% desse volume. Então a gente está falando de um consumo muito baixo de hortaliça. Para quem teve já a oportunidade de viajar para outros países, se vê o consumo de hortaliça desde o café da manhã, né? Não é só o consumo de frutas, como a gente está acostumado aqui no Brasil, um mamão, uma banana, um melão, uma melancia, mas fora tem uma variedade desde o café da manhã com inúmeras hortaliças, como pepino, tomate, cenoura, enfim. Eu acho que é uma parte onde nós, como brasileiros, todas as instituições que temos aqui, têm o dever de levar essa informação, dar capilaridade dessa informação e engajar os brasileiros a consumirem mais hortaliça, porque isso significa, no final do dia, mais saúde para a gente. Então, nós, como uma empresa de tecnologia, em todos os âmbitos do qual a gente atua, a gente tenta levar cada vez mais essa informação para que ela se torne pública, né, conhecida, e que engaje as pessoas a terem o melhor consumo de hortaliças conectado à sua saúde. Tem muita coisa boa vindo, nós estamos sempre de olho no futuro, sempre tentando entender quais são as problemáticas. Nós vemos que o futuro ainda vai estar muito relacionado às mudanças climáticas, então o que a gente pode ver é o quê? No futuro, produtos que sejam mais plásticos, que sustentam um pouco mais as mudanças climáticas, mas também produtos que estejam mais resistentes a potenciais doenças que venham para o futuro, que sejam transmitidas por essas pragas que hoje são impactadas por essas mudanças climáticas. Então, o que eu posso dizer é que sim, nós estamos trabalhando para o futuro em trazer produtos que sejam mais sustentáveis, mais produtivos e que também estejam relacionados com a utilização de mão de obra a campo para mais facilidade de produção e comercialização. Viu só quanta ciência, quanta tecnologia está por trás de um bonito tomate como esse aqui, de uma cebola, de uma cenoura, enfim, essa parte de hortifruti é fantástica, não é mesmo? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, já já eu volto com muito mais para você aqui no Negócio Rural. Me aguarde, hein?
Quem somos? Quantos somos? O Negócio Rural desembarca aqui no Centro de Convenções de Vitória para descobrir o tamanho do cooperativismo do Espírito Santo. É muito importante a gente saber o tamanho do cooperativismo do Espírito Santo para se ter uma ideia da força desse movimento aqui no nosso estado. E é por isso que os dados do Anuário do Cooperativismo do Espírito Santo são tão aguardados ao longo de um ano inteiro, gente. Vocês não sabem a nossa ansiedade para saber os números desse nosso cooperativismo. Dr. Pedro Scarpe Melhorim, presidente da OCB aqui no Espírito Santo, anfitrião desse evento que nós estamos conhecendo em primeira mão, essa pujança. Dr. Pedro, é assim para o Bruno, é assim para o Dr. Pedro também, na expectativa pelos novos números do cooperativismo? Eu fico sabendo, bom dia, né? Eu fico sabendo dos números junto com vocês. Procuro não saber antes. Mas é claro, já temos um histórico e reflete todo o trabalho das cooperativas do Espírito Santo. Então a gente não tem dúvida que todo ano cresce, vai crescer, continuará crescendo e, mais importante, trazendo mais pessoas para o cooperativismo, que isso sim é fundamental, muito mais do que números financeiros, que isso é consequência. Doutor, quando a gente fala desse cooperativismo do Espírito Santo, a gente pode dizer que a gente já tem know-how para poder ensinar as outras federações do Espírito Santo um pouquinho disso que a gente faz tão bem e com tanto primor? Isso está no nosso DNA, é o modelo societário. O cooperativismo é diferente das outras formas de associativismo, porque nós temos as características muito próprias de assembleia, a divisão dos resultados, a participação de cada cooperado. Isso não existe nas outras formas. É a transparência, né? Não é dizer que nos outros também não tem. Tem, claro. Mas aqui é muito mais difícil você conseguir isso, porque você tem que dar voz a cada um. Você é obrigado no cooperativismo, isso está nos seus princípios. Todos têm que ter a participação, podem participar. Então é diferente. Muitos, eu digo até que se inspiram, ficam até impressionados. Mas como é que vocês conseguem isso? Agora mesmo nós fizemos uma assembleia na Unimed Sul Capixaba, 450 cooperados, participaram simplesmente 350. Então isso é fantástico, todos com oportunidade de opinar, de votar naqueles pontos. Então isso realmente não existe em nenhuma outra forma de sociedade. Olha, gente, os novos dados do Anuário do Cooperativismo do Espírito Santo 2025 sobre a agricultura familiar mostram uma força que vocês não têm ideia. Afinal, a agricultura familiar é responsável por alimentar muitas crianças das escolas públicas do Espírito Santo e também de fora do Espírito Santo, como você já acompanhou aqui no nosso programa. E não tem ninguém para falar melhor de agricultura familiar do que a turma da Copran, parceira nossa aqui do Negócio Rural, presidente Darli Schaefer, marcando presença no lançamento do anuário. Darli, é bonito ver quando esse trabalho tem um reconhecimento e consegue dar números a esses pequenos agricultores que produzem no campo, mas que alimentam quem está na cidade, não é mesmo? Com certeza, é um motivo de orgulho, né, para nossas cooperativas da agricultura familiar, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, junto com a OCB, com a Unicap Espírito Santo, né, dá prazer de você trabalhar com esse povo, né, esse público, né, que são os nossos pequenos agricultores que estão lá na roça produzindo, né, com qualidade, e a gente fazendo chegar isso lá na ponta, nas escolas, que são os nossos alunos recebendo produtos de qualidade, né? Isso é gratificante, né? Não somente para a cooperativa, mas também para os nossos cooperados, né? Dá um spoiler para quem nos acompanha de que tipo de alimento a gente consegue entregar, porque eu já faço parte da família da Copran, tá, gente? A gente consegue entregar nas escolas municipais e estaduais. Rapaz, são vários produtos, tangerina, pocã, banana, né, polpa de frutas, filé de tilápia,
inúmeros outros produtos que você possa imaginar, as folhosas, né, que são produzidas pela nossa cooperativa Santa Maria de Jequitibá, né? Então, assim, produtos que saem do campo num dia à tarde, no outro dia de manhã, está nas escolas um produto fresquinho, né? O que dizer do ramo agropecuário do cooperativismo do Espírito Santo? E olha, se tem uma cooperativa que leva a essência desse ramo agropecuário, é a Natercoop. Denilson Potrates, presidente da Nater, está marcando presença aqui no lançamento do anuário. E é muito bom quando a gente olha para os números e vê que o trabalho que vocês desenvolvem está dando resultado, não só para os cooperados, mas também para todos os capixabas, né, Denilson? Com certeza, né? Esse anuário ele é importante, ele é impactante, né, no cooperativismo do Estado do Espírito Santo, né? Parabéns ao CB por mais essa edição, né? E as cooperativas com certeza têm contribuído muito para esse anuário, né? Os números apresentados aqui, né, são fantásticos. E que bom que o cooperativismo nos seus vários ramos tem crescido e crescido pujantemente. A gente vê ali que nós somos um estado pequeno, mas nós somos um estado muito forte quando a gente fala de agricultura e agropecuária, né? E isso está no DNA da Nater. Com certeza, né? Eu acho que nós, enquanto cooperativas agropecuárias, nós temos feito um trabalho importante no estado do Espírito Santo, né? E assim, cada vez mais o produtor rural, seus familiares, têm acreditado no cooperativismo e têm vindo, né, se associando à Nater, diante desse belo trabalho que a gente tem feito, né? Então, parabéns a todos os envolvidos, nossos cooperados, os nossos parceiros, né? Nós da Nater organizando isso tudo, né? Nossos colaboradores fazendo esse trabalho fantástico, né, para o cooperativismo do agro no Espírito Santo. Sustentabilidade, meio ambiente, crédito de carbono, você já deve ter ouvido falar muito e muito sobre essas três palavrinhas. E cada vez mais os eventos, os negócios estão se preocupando com as questões ambientais. O Carlos Sacco é um defensor dessas três palavrinhas e ele está fazendo parte de um movimento aqui no Espírito Santo que está tornando os eventos, os negócios mais sustentáveis. Como isso é possível, Carlos? Explica para quem nos acompanha. Bruno, obrigado aí pela oportunidade. A gente está aqui hoje em Vitória, inclusive o palestrante falou que está passando frio aqui em Vitória, né? Eu sou um paulistano que há 4 anos estou aqui, não sei mais o que é frio. E o que a gente percebe é que a questão das mudanças climáticas nós estamos sentindo na pele, né? Quer dizer, independente de você acreditar ou não nessa questão, é importante que a gente vê há 2 dias atrás em São Paulo enchentes, no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Espírito Santo, em Cachoeiro, o ano passado a gente teve enchentes, então é importante essa conscientização. O nosso grupo BMV trabalha com a questão da preservação das florestas, da floresta em pé, que Chico Mendes já dizia que a floresta em pé vale mais do que deitada. Então, o grupo desenvolveu as unidades de crédito de sustentabilidade que permitem que, através da preservação, a gente faz a gestão do capital natural. E isso, diferentemente do que muitos acreditam, que isso é um custo para as empresas, não, isso é um diferencial. Então, esse é o trabalho que a gente fez, pioneiro, nós estamos completando 18 anos agora no mercado e estamos trazendo isso para os capixabas, para que a gente possa trabalhar com meio ambiente, sustentabilidade e aspectos financeiros também que são importantes para os negócios.
Se tem alguém que dá aula e que é expert em números, é o professor Orlando Calimã, economista do Instituto Futura e é um dos responsáveis pela elaboração desse anuário do cooperativismo do Espírito Santo 2025. Professor, bem-vindo ao Negócio Rural mais uma vez, todo ano marcando presença aqui no lançamento do anuário, junto conosco. O que mudou desse anuário do ano passado para 2025? Os números são mais favoráveis? Sem dúvida, os números são bem mais favoráveis, né? Isso indica que o sistema cooperativo no Espírito Santo aumentou a contribuição para o desenvolvimento da economia capixaba, né? Se você olha desde o faturamento do setor, né, o que se chama de valor da produção, né, aí todos os setores nos quais o cooperativismo está presente, né, desde o agronegócio, do sistema de crédito, né, que é basicamente Cicobi, Sicredi e Cressol, que são os três, né, que são os bases, né. Mas no caso, por exemplo, da saúde também, com a Unimed, né, enfim, você tem ali uma contribuição maior do que aconteceu no ano passado, né, em todos os níveis, tanto de emprego, quanto de renda, quanto de salários, né, quanto chamando de PIB, né, que é gerado, né. E naqueles cálculos que foram colocados ali, por exemplo, quando a gente trabalha, vamos dizer, o impacto, não é só o impacto, vamos dizer, gerado pela cooperativa em si, mas é o que ela impacta nas outras atividades, né, que estão ao seu redor. Porque uma cooperativa vai funcionar e produzir e vender, ela compra, né, de terceiros, e esses terceiros compram de quarto, então você faz a economia circular. E quando a gente calcula o impacto, a gente soma tudo isso. Quando o assunto é crédito rural, o Sicredi tem um papel fundamental nessa liberação de recurso para que o campo consiga produzir e a cidade consiga consumir. O Fabrício Cambruzzi é diretor executivo na Sicredi Serrana, que está presente aqui no Espírito Santo e sabe que cuidar do campo é também cuidar da cidade. Não adianta nada a gente querer consumir aqui na cidade se o campo não consegue produzir, né, Fabrício? Perfeito. No final do dia, para a gente ir à nossa mesa, tudo vem do campo. Então, o setor primário tem esse papel extremamente importante para a gente viver o nosso dia a dia. E o crédito está no DNA do Sicredi, assim como o agronegócio, né? Muita gente pergunta se o Sicredi tem uma ligação direta com o agronegócio, e aqui eu já garanto que sim, tem e tem muita, né? Sim, é muito importante falar sobre isso, porque desde 1902, quando a gente nasce, até 2003, a gente era essencialmente cooperativas de crédito rural. Então toda a nossa raiz, toda a nossa essência, todo o nosso crescimento inicial do Sicredi se deu no meio rural. Então isso nos coloca como principal repassador de crédito rural em vários estados. No Rio Grande do Sul somos o maior repassador, aqui no Espírito Santo já somos o terceiro maior repassador de crédito rural, porque acreditamos que no agro você precisa ter muita força de trabalho, muita vontade, mas também precisa ter recursos específicos que ampliem, que amplifiquem a sua capacidade produtiva. O Sicredi vem crescendo essa área de expansão aqui no Espírito Santo, está presente na Grande Vitória, mas também está presente no interior do estado, e além de fornecer crédito, o Sicredi tem um trabalho muito bacana, gente, de educação financeira. Eu, a cada vez que conheço um pouquinho desse trabalho, me emociono mais. Tive a oportunidade de recentemente conhecer mais uma obra de arte do Sicredi. Olha, educação financeira, eu acho que é pensar em futuro também, né? Tanto no campo quanto na cidade. Perfeito. Na verdade, o cooperativismo, de maneira geral, ele visa gerar prosperidade à sua volta. A prosperidade se dá em produzir mais e gerar riqueza, mas também saber o que fazer com essa riqueza gerada. E aí que entra a educação financeira. Em especial quando a gente consegue passar desde os pequenos nas escolas, para começar ali criar o conceito de poupança, o conceito de organização financeira, para que seja na sua vida adulta um adulto que tenha essa consciência clara da importância da poupança. Seja também na organização financeira dos adultos já nesse sentido. E aí vamos além. A minha organização financeira
financeira pessoal vai refletir na organização financeira da minha empresa, por exemplo. Eu, como empreendedor, saio de um CPF e viro um CNPJ. Pois é, a organização da conta, da sua conta, do seu DRE, vamos dizer assim, entre o que eu preciso investir para produzir e gerar riqueza e quanto eu preciso organizar o que eu gasto, ele está lá no DRE, está lá na pessoa jurídica e está na pessoa física. Só muda CNPJ e CPF. Então a consciência de saber o que faz com o seu recurso está presente aí precisa estar presente na população. Ou seja, o dever de casa que eles ensinam muito bem é que a gente precisa estar com as contas em dias para estar com a vida organizada também. Perfeito. Se isso juntar, não tem como não prosperar. E aí, gostou do programa? Quer revê-lo? É muito fácil, é muito simples, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber o que acontece nos bastidores das nossas gravações? É só ficar ligado nas redes sociais, Instagram e TikTok, no @bpfaustino ou no canal oficial do nosso programa, @Programa Negócio Rural. Nós estamos também no YouTube, hein? O YouTube, é só botar lá, Bruno Faustino, vai aparecer na frente Negócio Rural e você também consegue acompanhar todas as edições do nosso programa. Mais uma semana que começa, mais um Negócio Rural que termina, mas semana que vem tem notícia boa. Tem um novo programa no ar para você, aqui na tela da TV Tribuna Band. E é claro que eu, Bruno Faustino, te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau. Você assistiu ao Negócio Rural. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E Orvel, a sua concessionária Renault no Espírito Santo.